Você está ouvindo a série de mensagens de Páscoa, Verbo na Cidade. Há 2000 anos, a palavra, antes apenas ouvida e escrita, se fez carne. Viveu entre nós na distante Galileia, foi crucificada, ressuscitou e o seu evangelho transformou o mundo. Se você é de Teresópolis ou região e quer viver a Páscoa conosco, visite-nos em nossos cultos. Para saber mais, acesse nosso Instagram, @anglicanaverbo. Conduzindo pessoas à maturidade. Então, gente, vou fazer uma meditação breve, né, pra gente refletir sobre esse dia. Eu acho que é importante a gente ter esse tempo. Eu queria convidar vocês para abrirem a Bíblia de vocês em João, Evangelho de João, capítulo 13, do verso 1 até o verso 17. Todo mundo encontrou aí? Então, eu vou ler então. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com uma toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Jesus, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam Mestre e Senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhe os pés, também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Digam-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Amém. No texto de hoje, como a gente viu, Jesus está na sua última ceia, no seu último momento, no lugar onde ele reúne os seus discípulos, naquele lugar que a gente chama de cenáculo, talvez um pouco parecido aqui, era um lugar aberto, como é aqui também. Ele se reúne com seus discípulos para poder partilhar a refeição da Páscoa. A refeição da Páscoa era aquilo que eles faziam, baseados no Êxodo, no Antigo Testamento, quando Deus livra o povo do Egito. Recapitulando, o povo está no Egito, e estando no Egito estavam sendo escravos, e Moisés chega para libertá-los. Depois das 9 pragas do Egito, o Senhor anuncia que haverá uma praga que irá vir e passar por eles. Inclusive, a palavra Páscoa é passar, né? Talvez a palavra passar em português tenha a ver com Páscoa, né? E o anjo de Deus passaria pelo Egito e feriria o primogênito do Egito. Cada primogênito de cada animal, de cada pessoa, da escrava até o rei. Assim como os egípcios feriam o primogênito de Deus, que era Israel, Deus faria a mesma coisa. No entanto, se eles pegassem um cordeiro 7 dias antes, colocassem o cordeiro em suas casas, aí eu quero que vocês imaginem, se você tivesse crianças na sua casa,
As crianças colocavam nome no cordeiro, talvez, faziam um carinho no cordeiro, e o cordeiro tinha que viver dentro da casa durante 7 dias. E no 7º dia, aquele cordeiro seria sacrificado. O sangue do cordeiro deveria ser aspergido nos umbrais da porta e eles deveriam comer todo o cordeiro, toda a refeição. O cordeiro não podia ser desperdiçado, ele não podia ser perdido. Eles tinham que comer inteiro. Se a família fosse pequena, eles tinham que chamar uma outra família para partilhar juntos. E daí que vem a refeição da Páscoa. A refeição da Páscoa tinha várias refeições, dentre elas pão e vinho, que é a refeição de onde Jesus tira a ceia do Senhor. Hoje nós estamos aqui para rememorar, para lembrar e para viver esse tempo e para aplicar no nosso coração também essa realidade. Por quê? O Evangelho de João é o único dos evangelhos que a gente não tem a narrativa da ceia do Senhor. Diferente dos outros evangelhos que tem essa parte aqui, ele omite e coloca algo que não tinha nos outros, que é Jesus lavando os pés dos seus discípulos. E o coração do que eu tenho para dizer para vocês hoje está no verso 14, que diz: pois bem, se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. O serviço é uma das coisas mais difíceis de entendermos como comunidade, como cristãos. A ideia de que o Senhor nos chama a servir uns aos outros, ele quebra a ideia de hierarquia. Quando Jesus diz que precisa lavar os pés daqueles discípulos, o primeiro que se levanta dizendo que isso não pode acontecer é Pedro. Isso provavelmente acontece porque Pedro tinha uma visão de autoridade muito diferente daquela visão de autoridade que Jesus estava querendo dizer. E muitas das vezes nós vivemos dessa maneira. Muitas das vezes nós não queremos que o Senhor lave os nossos pés através da vida de outros irmãos. Eu não digo nem literalmente com a coisa que a gente vai fazer daqui a pouco, não. Mas nos sirva. Porque nós ainda guardamos dentro do nosso coração uma mentalidade equivocada do que significa autoridade. Até porque, se a gente pensa que existem algumas pessoas que são indignas de lavar os nossos pés, consequentemente, nós também acreditamos que existem pessoas que elas não são dignas de que nós lavemos os pés delas. E Jesus dá esse exemplo para que a gente pudesse entender a realidade de o Senhor chama para o seu reino um reino onde os espaços de serviço são os verdadeiros espaços de autoridade. A gente está começando a nossa igreja, hoje a gente tem poucas pessoas aqui, e com o tempo, batemos nossas células, vão voltar, as coisas vão acontecendo e novas pessoas virão. E é muito natural que a gente sempre queira os lugares e os ambientes de destaque no reino de Deus. A gente quer pregar, a gente quer cantar, e eu tenho certeza que a nossa comunidade dará oportunidade para cada um exercer seu dom e aquilo que o Senhor chamou. Mas poucas vezes nós temos um coração de servir. Poucas vezes nós temos um coração de que aquilo que a gente tem em realizar é algo que pode de fato mudar a vida do irmão, porque nós nos colocamos à disposição de servi-lo, de ajudá-lo. Mais do que isso, Jesus lava os pés de quem ele sabia que iria trair ele. Ele se doou e ele lavou. Lavar os pés, naquela época, era um cargo do servo mais baixo da casa. O mais, menos importante. E Jesus coloca nessa posição. E será que quando a gente sai daqui, a gente tem a força para lavar os pés de quem nos apunhala pelas costas? Lavar os pés não só de quem não gosta, lavar os pés de quem nos decepciona, lavar os pés de quem nos fere, lavar os pés, às vezes, de uma pessoa que está no nosso trabalho e que nos rouba, que nos prejudica. O que Jesus ensina, esse exemplo de Jesus, é muito difícil de viver. Porque a gente carrega, e o perdão é grande tema, uma grande coisa, porque é muito difícil nós perdoarmos o outro. E nos colocarmos nesse lugar de, cara, não importa, eu vou lavar os pés. E Pedro, no verso 8, diz que não quer que Jesus lave os pés. Jesus diz assim: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. E Pedro respondeu: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Jesus, no verso 10, responde:
Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Por que lavar os pés? Jesus vivia na Palestina. E não precisa estar na Palestina para viver essa realidade. Qualquer pessoa que já viveu num cantão de roça, onde você tem que passar pelo barro, sabe que você pode tomar um banho perfeito, mas quando você sai da casa e você vai para o mundo, você suja os pés. E toda vez que você volta, você necessariamente precisa lavar os pés de novo. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Eu acho que é isso que a gente tem que também prestar muita atenção. A vida cristã é uma vida em que Jesus constantemente precisa lavar os nossos pés. E quando Pedro diz, talvez ali entendendo literalmente, então lave tudo, né? Já que tem que lavar os pés, lave tudo. Jesus diz assim, não, você já está limpo. Mas teus pés não. Quando a gente sai daqui, a gente suja os nossos pés muito frequentemente. O cotidiano da vida suja os nossos pés, os nossos pecados, as nossas tentações. E mesmo que nós sejamos limpos por Jesus, pelo arrependimento, a gente vem aqui no culto, a gente se arrepende, a gente pede perdão. Às vezes a gente diz que não vai fazer aquilo de novo. Às vezes a gente sai e suja os pés de novo. Só que isso também é uma mensagem de misericórdia. Porque se eu, que estou tendo os meus pés lavados por Jesus, e se ele não lavar os meus pés, eu não terei parte com ele, que moral eu tenho para dizer que o pé do irmão está sujo, porque o meu também está? Verdade? Como diz a palavra? Reparas no cisco do olho do teu irmão, mas não percebes que existe uma trava no teu olho. Então, olha que coisa interessante. Nós precisamos viver na prática e na realidade um evangelho que nos faça ter misericórdia com o outro, porque nós também temos os nossos pés lavados por Jesus. E se nós não estivermos dispostos a termos os nossos pés lavados mais uma vez, nós não teremos parte com ele. Se eu não estiver disposto a me arrepender de novo, se eu não estiver disposto a buscar de novo, se eu não estiver disposto a pensar de forma diferente, talvez da forma que eu tenho pensado hoje, eu não tenho parte com ele. Isso é uma ilustração muito ótima, porque quando a gente pega, quando Jesus nos salva através da nossa fé, através do batismo, nós tomamos um banho e ficamos limpos. Mas a vida nos suja. E a gente precisa de novo lavar os nossos pés. E se você subestimar na sua vida, como se eu subestimar na minha vida, os nossos pés sujos e entrarmos na nossa casa, nós sujamos a casa toda. E aí, não só os nossos pés estarão sujos, mas quem estiver dentro de casa, andando descalço, que é geralmente um ambiente onde a gente anda descalço, e pisar na nossa sujeira, se suja também. Então é muito sério. Mas também muito lindo. Saber que nós vivemos em um reino em que se nós chegarmos com os nossos pés sujos, ele nos limpa. Mas talvez se Judas, que estava completamente sujo, tivesse pedido para aquilo que Jesus fez nos pés dele, fizesse dentro do coração dele, talvez ele fosse limpo completamente. A pior sujeira estava dentro, não estava fora. A sujeira da nossa vida está dentro. E isso que deve nos inspirar a termos um olhar de misericórdia para o outro. Sabendo que, como disse Jesus, no mundo tereis aflições, mas adicionando algumas coisas. No mundo, os outros vão te decepcionar. No mundo, os outros vão te entristecer. No mundo, os outros vão te trair. Talvez isso aconteça essa semana, talvez isso aconteça esse mês. Talvez alguém que você ame, que você goste, te frustre. E aí? Será que a gente estará disposto a lavar os pés dessa pessoa? Ou será que a gente vai tentar justificar? E nutrir raiva? E nutrir desejo de vingança? É muito difícil, né? Porque a gente geralmente gosta de lavar os pés de quem a gente não sabe que vai trair a gente, né? Mas o quão difícil é lavar os pés
de quem você sabe. Isso é muito interessante. A discussão não é tipo assim, a pessoa me traiu, e aí eu tenho esse dilema se eu lavo os pés ou não. Não, eu sei que ela vai me trair. Quem na sua vida você sabe que vai trair você? Trair suas expectativas, seus desejos, seus planos, seus projetos, suas intenções. Você estará disposto a lavar os pés dessa pessoa? Você estará disposto a lavar os pés de alguém que negaria você? Que negaria que te conhece, que negaria que é seu amigo, que negaria sua amizade? Talvez a gente já viveu isso. Talvez já teve amizades ou amigos que falaram que eram nossos amigos, mas quando alguém, uma outra pessoa de um outro círculo, perguntou, ela fingiu que não conhecia a gente. Você estaria disposto a lavar os pés dessa pessoa? Ou no caso, tirando ali, tem Judas que traiu, tem Pedro que negou, e tem aqueles outros 9, vamos colocar João, que abandonaram. Você lavaria os pés de alguém que te deixa na mão, que abandona você? Você lavaria os pés de alguém que no momento que você precisa, ela some, ela vai embora, ela te deixa na mão? Será que nós estamos dispostos a lavar os pés dessas pessoas, que significa servir essas pessoas, num lugar de humilhação? Não é servir, vou te ajudar, não, é um lugar de humilhação, de subserviência. É até meio absurdo. Porque talvez lavar os pés de João é muito fácil, porque João estará lá com a gente na cruz. Do dia que cada um de nós aqui estivermos no nosso calvário, ou seja, no nosso momento de dificuldade, no nosso momento de desafio, João vai estar lá. Bênção. Mas Judas não estará lá, Pedro não estará lá, Mateus não estará lá. Todos os outros discípulos, André, Simão Zelote, que vê The Chosen aí, inclusive no The Chosen, essa temporada, isso vai acontecer. E a gente tem que pensar o seguinte: será que teve um momento da nossa história que nós abandonamos a Jesus? Porque ele lavou nossos pés. Será que no momento em que nós deveríamos honrá-lo, adorá-lo e amá-lo e servi-lo, nós nos afastamos dele? Nós o abandonamos? Será que quando nós estamos diante das nossas tentações, nós não traímos a Jesus? Quando nós falamos a ele que nunca mais faremos aquilo, a gente vai e faz de novo. Quando nós estamos diante de uma pessoa importante, talvez um cliente que dê muito dinheiro, ou um amigo muito importante, ou o nosso chefe que talvez não seja cristão, e nós temos vergonha de dizer que nós somos cristãos e abandonamos a Jesus ali, diante dele, a gente abandona ele, abandona Jesus. Agora, quantas vezes também nós já fizemos isso com outras pessoas? Quantas pessoas nós já abandonamos? Quantas pessoas nós já traímos? Quantas pessoas nós já negamos? E talvez essas pessoas lavaram nossos pés. E eu trago essa reflexão, essa palavra para vocês hoje porque a nossa igreja precisa entender isso. Nossa comunidade precisa entender isso. Porque é muito fácil e tentador, principalmente para mim, medir o outro pelo desempenho, medir o outro pelas obras. Mas a cruz que Jesus nos chama a carregar é lavar os pés daqueles que nos traem, nos negam, nos decepcionam, nos abandonam. Como é difícil. Como é difícil viver isso na prática. Eu convido vocês a viverem isso. Eu convido vocês a praticarem isso na vida de vocês. Que a gente possa, de fato, entender que se nós não lavarmos, não permitirmos que nossos pés sejam lavados por Jesus, a gente não tem parte com ele. E quem é Jesus? Quem é Jesus aqui? Cada um de nós. Cada um de nós é Jesus aqui. Para que cada um de nós estar disposto a se colocar num lugar de humilhação para com o outro, de serviço, de disposição. Ou talvez como Judas, que estava à direita de Jesus, ou seja, num lugar de honra.
talvez estivesse preocupado com aquilo que, na imaginação dele, Jesus faria quando conquistasse o seu reino literal em Israel, que a gente sabe que não aconteceu dessa maneira. Judas estava preocupado com os lugares de poder, talvez, que ele pudesse alcançar. Ele, que talvez era o discípulo com maior poder de fato administrativo, porque ele era aquele que cuidava da bolsa do dinheiro. Provavelmente a voz dele era preponderante na hora de realizar as obras e as coisas e os projetos que Jesus tinha. Mas ele não estava pronto para se colocar no lugar de humilhação. Então, que a gente possa viver isso, queria pedir para vocês fecharem seus olhos e que nós possamos orar e colocar diante do Senhor, que Ele possa entrar nos nossos corações e, com isso, nos fazer sermos discípulos que estão dispostos a não serem admirados, a não serem amados, a não serem os primeiros, mas serem aqueles que se colocam à disposição de lavar os pés uns dos outros e, com isso, sermos identificados com esse Jesus que, sendo o Rei da Glória, decidiu ser o menor. Porque no reino de Deus, tudo é invertido. Se você quer honra, honre. Se você quer amor, ame. Se você quer perdão, perdoe. Se você quer arrependimento, se arrependa. Se você quer graça, aceite a graça. Se você quer servir ao próximo, permita ser servido. Senhor, nós te clamamos, Senhor, para que o Senhor possa derramar sobre nós um coração disposto, um coração cheio da tua graça, para que nós, Senhor, possamos receber a lavagem dos nossos pés pelas tuas mãos. Que o Senhor possa nos preparar como comunidade, aqueles que vieram aqui hoje, para que possamos ceiar na tua presença, para que possamos lavar os pés uns aos outros como um ato simbólico daquilo, Senhor, que nós devemos nos comprometer, não simplesmente hoje, mas para sempre uns com os outros. Que o Senhor possa mudar o nosso coração, que o Senhor possa colocar no nosso coração uma vontade inabalável de não sermos tão importantes quanto nós gostaríamos de ser. Senhor Jesus Cristo, na noite em que você foi traído, que lavaste os pés dos teus discípulos e nos deste o mandamento do amor, concede-nos a graça de servir uns aos outros com humildade e ternura, como tu nos serviste. Tu que vives e reinas com o Pai na unidade do Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém.